Êxodo capítulo 19, versículo de número 8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Feche sua Bíblia, feche seus olhos e oremos. Meu Deus, meu Pai, nós agradecemos a Ti por ter até aqui a Tua mão, o Teu poder, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua fidelidade tem nos guardado, tem nos livrado, nos protegido, nos provido, nos dando mais do que temos pedido ou pensado, nos permitindo desfrutar mais do que aquilo que merecemos. Agradecemos a Ti por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará por amor do Teu nome, por causa da Tua graça, da Tua justiça que está depositada na nossa conta espiritual por causa do preço que Jesus pagou. Agradecemos a Ti por tudo aquilo que o Senhor fez. Agradecemos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará em nossas vidas por amor do Teu nome. E nessa noite possamos ser alimentados pela Tua palavra e que possamos sair daqui melhores do que entramos. É o que nós pedimos e crendo que o Senhor fará. Agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso, diga amém, Jesus. Quando Moisés ele recebeu de Deus uma ordem para convidar o povo a subir no morro, subir no monte para falar com Deus, eles não aceitaram essa proposta porque eles ficaram com medo do que seria se tornar uma pessoa próxima de Deus. Eles sabiam que iam ter benefícios por isso, mas eles sabiam também que iam ter responsabilidades. Eles sabiam que se eles subissem no monte, assim como Moisés, eles iam ter uma relação mais próxima com Deus, mas eles também sabiam que o nível de responsabilidade ia aumentar. Então, quando eles colocaram essas duas coisas na balança para o povo, eles acharam que não compensava. Eles acharam que não valia a pena subir ao monte e ter um relacionamento próximo de Deus, íntimo de Deus. Então, colocando ali os benefícios e as obrigações que eles iam passar a ter, eles preferiram falar assim: Moisés, você sobe por nós, você vai em nosso lugar e aí Deus fala com você. O que Deus falar com você, você anota. E aí você desce daqui e fala para a gente. Então, aconteceu que para desenrolar essa história, o versículo que nós lemos diz que o povo respondeu, mas aí ele fala: vocês vão fazer mesmo o que o Senhor mandar? Eu vou mandar, vocês vão fazer? Então o povo deu o seguinte recado para Moisés. Então o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. Como você diz assim, tudo que o Senhor falar com Moisés, quando ele subir no monte e ele voltar e falar com nós, faremos. E relatou o Senhor, o Moisés ao Senhor, as palavras do povo. Moisés foi lá e falar com Deus, como se Deus não precisasse ouvir. Mas Moisés foi lá e falou com Deus: olha aqui, falei com o povo, o Senhor mandou eles subir. Eles não quiseram, ficaram sem querer esse nível de comprometimento, mas falaram que se o Senhor falar comigo, eu falo com eles e eles vão obedecer. Então, com base nesse texto aqui, foi criada aquela música que nós acabamos de cantar. Com base nesse texto aqui, foi criada aquela música que nós cantamos por último, que nós ouvimos aqui por último. E é na letra daquela música que eu quero convidar você a meditar nessa noite. E eu quero trazer para você uma lição de que Deus, muitas vezes, Ele está nas situações em que você não espera. Por quê? Porque Ele faz questão de estar nas situações em que você está. Então, como às vezes Ele vai querer estar na situação e você não vai aceitar, porque você tem medo, porque você não quer compromisso, porque você não quer uma aliança total com Deus, o que Deus faz? Ele se coloca nas situações sem você saber. Ele se coloca nas situações agindo sempre em seu favor, sempre para te abençoar, sempre para te trazer para mais perto dele, para te permitir viver uma vida mais abençoada. Mas como muitas pessoas não querem esse nível de compromisso que Moisés tinha, o que Deus faz? Deus se move de maneiras diferentes, de diversas maneiras. E Deus, ele se move de diversas maneiras, e algumas dessas maneiras foram citadas na letra dessa canção que nós cantamos aqui. Eu vou passar a canção, não vou repetir, e vou falar uma vez só, para você entender o que quer dizer a letra dessa canção, o que é, o que Deus está querendo que você experimente quando você canta essa última canção que nós tivemos aqui. Então eu vou colocar aqui a primeira parte da canção, para você entender que Deus, ele está sempre procurando uma maneira de te abençoar. Fala comigo assim: Deus está sempre procurando uma maneira de me abençoar. Então, às vezes, você não está querendo que Ele te abençoe do jeito que você está pensando.
Mas como ele não abre mão de te abençoar, ele entra em situações que estão fora do seu controle, para que você seja abençoado, mesmo você não querendo fazer como Moisés fez, que era subir o monte, receber as instruções e ter um pouco mais de responsabilidade. A primeira fala dessa canção é: a porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. Aí é uma parte. Você lembra da história dos... Quem lembra qual foi a 10ª praga do Egito? Quem lembra? Quem participou da gincana? Quem lembra qual foi a 10ª praga do Egito? Foi a morte dos primogênitos. Mas por que os primogênitos não morreram? Eles não morreram porque na porta da casa das pessoas foi passado o sangue do cordeiro. E então, por mais simples que a casa fosse, se tivesse ali o sangue de Jesus, se tivesse ali representando o sangue de Jesus, o sangue do cordeiro que representa hoje o sangue de Jesus na nossa vida, o anjo da morte passava e não entrava para matar. Então, às vezes, você pensa que precisa ser uma porta bonita, uma porta grande. O que faz a porta te trazer proteção não é a qualidade da porta, ela pode ser simples. O que faz a porta ali te trazer proteção era o sangue de Jesus que cumpria os umbrais da porta. E naquele sangue do cordeiro estava representada o sangue de Jesus que está sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa casa, porque fala dos umbrais da porta, fala da entrada da casa. Então, quando você entender que naquela história que tinha a morte dos primogênitos, e que Deus falou, coloca o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, independente se a porta é simples ou chique, você precisa entender que o que te protege é o sangue de Jesus. Então, quando Moisés disse isso, quando o autor dessa canção disse isso, ele estava querendo dizer assim, ó, a porta da casa mais simples, o anjo da morte não entra. Aí ele continua, né? A estrada que corre para o mar, o vento que abre o caminho é você. Lembra que o povo teve que fugir do faraó? Eles tiveram que abrir um caminho para eles fugirem. E para eles fugirem, Deus teve que abrir o mar vermelho. E para Deus abrir o mar vermelho, Deus teve que fazer soprar um vento. Quem olhou ali natural pensou, soprou um vento. Mas o autor da música, ele lendo pela Bíblia, ele entendeu que aquele vento, ele foi soprado por Deus. Hoje nós podemos ter certeza que aquele vento, ele foi soprado por Deus. Então perceba que quem preparou o caminho para o povo passar foi Deus. Porque não tinha lugar para passar, era um beco sem saída. A palavra Piairote, que é o nome do lugar ali, é beco sem saída. Mas a Bíblia diz que Deus abriu um caminho no meio do mar. E aquele povo passou, e depois que eles terminaram de passar, o exército de Faraó tentou passar, e eles foram afogados. Então, quando eles perceberam que eles estavam livres do outro lado, eles tiveram que admitir a estrada que corre para o mar, para eles fugirem, e o vento que abre o caminho dentro do mar, não é um caminho de terra, não é um caminho dentro do mar, para o povo passar no mar vermelho. Este caminho era o agir de Deus em favor da vida daquele povo. Às vezes na sua vida uma área começa a soprar um vento. Você diz, nossa, estou soprando um vento no meu casamento, estou soprando um vento na minha empresa, estou soprando um vento na minha saúde. Mas acredite, esse vento pode estar sendo Deus permitido, para que Ele possa te dar um grande milagre e você possa contemplar o agir de Deus na sua vida. Então, às vezes você vê um vento, um mover, uma situação complicada, você pensa, nossa, mas por que deu esse vento? Por que deu essa complicação? Por que deu esse caminho sem saída aqui? Muitas vezes Deus permite você chegar num caminho sem saída, para que você possa entender que Ele é a sua única saída. Quando você eleva os seus olhos para o monte, você vê que é de lá que vem o seu socorro. Então Deus colocou o povo num lugar sem saída, para que eles tivessem que entender que a única saída deles era confiar em Deus. E Deus mostrou isso para eles, abrindo o mar por meio de um vento que vinha do lado contrário. Imagina que você está daqui, vai atravessar o mar, o vento veio de lá. Então, quando o mar chegou de ficar visível para eles, estava aberto, Deus já estava soprando o vento há um tempo atrás. Porque não foi Deus soprar e o mar abriu na frente deles. O vento soprou do lado de lá. A Bíblia diz que veio um vento oriental. Um vento contrário, da região contrária. Então, o vento soprou de lá e eles estavam do lado de cá. Quando abriu do lado de cá, é sinal que o vento já estava vindo na direção deles há muito tempo. Tem coisa que Deus está fazendo na sua vida hoje. Você pensa que você, por seu bom comportamento, você conquistou a aprovação de Deus e Ele foi e te atendeu. Mas muitas vezes o que você está desfrutando hoje é uma bênção que Deus já está preparando há muito tempo. É uma bênção, uma situação que Deus já está trabalhando no coração de alguém há muito tempo para te favorecer. E você precisa entender que você nunca pega Deus de surpresa. E Ele nunca faz nada de uma hora para outra. Ele está sempre agindo de maneira planejada para te abençoar. O vento soprou e eles puderam passar pelo mar, eles puderam contemplar o
livramento de Deus. Então, quando eles viram, eles fizeram: o vento que sopra, que abre o caminho no mar, é você, ou seja, é agir de Deus, é a mão de Deus. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A segunda parte da música diz: a nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. Quando o povo estava sendo guiado no deserto, tinha uma nuvem que seguia assim, eles tinham só seguido a direção da nuvem. Eu estou aqui, a nuvem está lá, eu ando nessa direção. Fazendo assim, eles iam chegar no lugar certo, eles iam chegar no lugar que Deus tinha para a vida deles. Só que essa nuvem ela fazia duas coisas: ela cobria, ela apontava o destino e ela cobria o passado, porque era uma nuvem muito grande. Então ela tinha o poder tanto de levar você para onde Deus tinha para a sua vida, no caso do povo aqui, mas também tinha o poder de cobrir o passado, para você não olhar para trás no sentido de sentir saudade, de sentir que você, eu lembro do mundo, mas quando vejo uma peça eu fico querendo. Não, Deus te dá experiências hoje que você não tem motivo para ter saudade, porque a nuvem que representa aqui, Deus, tudo que eu vou falar representa a presença de Deus, desde o início até o final. E Deus tem esse trabalhar na sua vida. Ele quer te dar motivos para olhar para frente do que Ele vai fazer na sua vida, mas para isso Ele cobre o seu passado, para você não ter saudades de onde Ele te tirou, no sentido de não querer voltar. Porque se você viver uma vida com Deus simples, de maneira que com o diabo você tinha dito muito melhor, e com Deus você passa a sua prova, você não vai querer. Mas Deus, Ele te mostra que a provisão dele na sua vida também é real. Talvez lá no mundo você tinha alegria, talvez na igreja você não tiver alegria nenhuma, não tiver nada de bom, você vai sentir saudade. Mas Deus, Ele te dá alegria em estar na casa dele. Ou seja, Ele te aponta o destino, mas Ele cobre o passado. Ele te dá motivos para ser feliz do que Ele vai fazer na sua vida e mostra para você que não vale a pena olhar para trás. A Bíblia diz que a mulher de Ló, quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. O que Deus queria dizer com aquilo? Não olhe para trás no sentido de saudade das coisas do mundo, porque ela olhou para Sodoma e Gomorra, que era uma terra de pecado. Então você não deve sentir saudade do tempo em que você ia na carne, você não deve sentir saudade do tempo em que você era preso no pecado, você não deve sentir saudade do tempo em que você não tinha temor de Deus. Você deve olhar para o passado com gratidão e dizer: que bom que Deus me tirou dali, que bom que Deus me conduziu a um caminho de paz e de prosperidade. E isso naquela época foi representado por meio de uma nuvem, cobria eles, mostrando o futuro e cobrindo o passado. Próximo: o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. No meio do deserto que o povo estava indo lá, a Bíblia diz que caiu um pão do céu chamado maná. E esse maná, ele alimentava o povo para que eles pudessem seguir a caminhada que Deus tinha para eles. Hoje, na vida cristã, Jesus disse: eu sou o pão da vida, que dá vida aos homens. Então, quando você ouve a palavra de Deus, quando você passa tempo na presença de Jesus, para você, Ele é como um pão que te alimenta. Então, por que tem gente que está fraca espiritualmente, não tem força para vir na igreja, não tem força para abandonar o pecado, não tem força para tomar uma decisão de mudar de vida? Porque ela está faltando o alimento. E Jesus, lá no livro de João, diz que Ele é o pão. Ali no passado, caiu o maná. Mas a verdadeira instrução que Deus queria dar é de que nós devemos ser alimentados por Deus. E isso só acontece quando você vai no monte. Quando você, no monte, eu quero dizer, você sobe até a presença de Deus. Então, isso você pode fazer dentro do seu quarto, isso você pode fazer aqui na igreja, isso você pode fazer em qualquer lugar, porque a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 ali, Deus está. Então, quando você se conecta com Deus, Ele se torna pão para a sua alma. E esse pão, ele te mantém firme para continuar a caminhada cristã. Ele te mantém alimentado para vencer as lutas que o diabo vai colocar no seu caminho. Então, toda vez que você puder passar tempo em coisas que têm a ver com Deus, toda vez que você puder passar tempo ouvindo a palavra de Deus, toda vez que você puder ligar sua televisão em conteúdo, ligar o seu celular em conteúdo que vai te ministrar Jesus na sua alma, você está comendo do pão que sacia a sua fome. E lá na frente você vai ver que valeu a pena, porque a luta vai vir para todo mundo. Mas quem está alimentado do pão, que é Jesus, ele fica de pé no meio e depois da tempestade. E segundo, a rocha que mata a minha sede é você. Porque no meio do deserto, o povo queria água. A Bíblia diz que Deus mandou Moisés ferir a rocha, depois mandou falar com a rocha, enfim, saiu água da rocha para o povo beber. Então, trazendo isso para a nossa realidade hoje, isso aqui também é representando Jesus. Porque lá no poço de Jacó, ele viu uma mulher samaritana e pediu ela água de beber. E ela disse: se você é judeu, eu sou samaritano, por que você está me pedindo água para beber? Jesus disse: se você soubesse e conhecesse o dom de Deus, quem é que te pede água de beber, você
você me pediria, e eu te daria água da vida, e você teria nunca mais sede. Por quê? Porque a água que Jesus dá é o Espírito Santo. Então, quando você vem na igreja, quando você recebe da palavra de Deus, o Espírito Santo, ele age na sua vida como uma água, que faz o quê? Tanto mata a sua sede espiritual, como te deixa hidratado para continuar a caminhada com Deus. Então, você precisa desejar isso. Você precisa pôr no seu coração que toda oportunidade de você comer do pão, que é Jesus, você beber da água, que é o Espírito Santo, você não vai desperdiçar. Então, o culto de domingo, a igreja tem culto 2 dias de semana, quinto e domingo. Tenha no seu coração, proponha na sua mente de ter isso como sagrado, pelo menos no domingo, de você vir na igreja. Por quê? Você não vai estar vindo, eu tenho que fazer, vou na igreja. Não, você está vindo receber pão para a sua alma. Você está vindo receber água para a sua alma também. Porque com Jesus, a água, o Espírito Santo que é Jesus que dá. Então você não está vindo perder tempo. Não é de 7h30 a 9 horas, 8h30, na hora que termina, você vai ficar aqui fazendo uma coisa que você vai poder fazer qualquer hora da semana. Tem coisas que Deus só libera na casa dele. Tem coisas que ele libera no seu quarto, fechando a porta, botando o seu de orando. Mas tem coisas que Deus só libera na comunhão dos irmãos. Então que você possa propor no seu coração de que todo domingo, se possível até na quinta, que você tenha esse zelo de ir. Porque você não está indo para um lugar qualquer. Você está indo para o lugar onde o pão da vida vai ser ministrado. A Bíblia diz que Jesus é a palavra de Deus. Toda vez que é falado de Jesus corretamente, você que ouve, que é alimentado. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E em outro lugar diz que Jesus é a palavra de Deus. Então, quando você ouve de Jesus, você passa a ter fé. E essa fé te dá força para caminhar. É nesse sentido figurado que diz que Jesus é o pão. Aí no refrão da música fala, mais perto do monte, mais perto da paz, me espanto com o peso da sua glória. É o que o povo estava sentindo. Ele estava assim, nossa, nós vamos ter que se comprometer com Deus, nós vamos ter que ir igual Moisés foi. Esse é o chamado de Deus para toda a igreja. Esse é o chamado de Deus para todo cristão. Mas infelizmente muitos são os chamados, mas poucos vão ser os escolhidos. E detalhe, quem se faz escolhido é você, não é? Deus é quem escolhe, mas quem se qualifica para ficar escolhido é você, porque chamados é qualificado pelo sangue de Jesus. Jesus morre na cruz e diz, vinde a mim. Todos. Isso é muitos. Todos é muitos. Quem vem são muitos. Não vem todo mundo, mas Jesus diz, vinde a mim todos. Dos que vêm, ele agora está chamando eles para subir no monte, para um relacionamento pessoal com Deus, para um relacionamento típico de Moisés. Vai ter mais deveres? Vai, mas também vai ter mais direitos. E o que o povo dizia? Eu me espanto com o peso da tua glória. Ou seja, eu vou ter uma experiência com Deus maior, mas Deus vai me cobrar mais, porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Tem gente que pensa que essa frase é ruim. Mais é dado, mais é cobrado. Você não pode pensar pelo lado negativo da frase, de que mais é dado, mais é cobrado. Você tem que desejar assim, nossa, eu quero que mais me seja dado. Que Deus, de acordo com a minha capacidade, vai trabalhando o meu caráter, a minha espiritualidade, de modo que eu seja capaz de receber mais. Não ficar assim, eu vou nem aprender mais, não, porque afinal quem mais é dado, mais é cobrado. Eu vou nem aprender a Bíblia, não, porque quem mais aprende, Deus cobra mais. Então você tem que desejar aprender para poder praticar. Com a graça de Deus, te ajudando a praticar. E o medo do povo era justamente esse. Eles queriam o pão, eles comeram. Eles queriam a água, eles beberam. Eles queriam ver os sinais, eles viram. Eles passaram pelo meio do mar, mas eles não queriam subir o monte. Todo mundo que passou pelo mar vermelho era salvo. Mas somente aqueles que subiram o monte é que estavam qualificados para se relacionar com Deus. Todos aqueles que recebem Jesus hoje pela fé de coração, eles são salvos. Mas somente aqueles que têm o hábito de se comprometer e falar, Deus, eu estou me comprometendo. Sei que vou ter mais cobranças, mas vai ter coisas que eu não podia fazer, eu fazia que agora não vou poder fazer, mas eu estou disposto a abrir mão do que tiver caminho, para buscar em primeiro lugar o seu reino. E Jesus trazendo para os dias de hoje, é como que fosse isso. E o povo ali estava com medo, só que eles já estavam aqui na letra da música, já estavam tipo como se o povo tivesse arrependido. Depois eles perceberam que eles não escolheram bem. E aqui o autor dessa música, ele já colocou de maneira que o povo já estava meio que se arrependendo, porque eles se arrependeram depois, lá na frente. Aí o que acontece? Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer parar. Que medo? O medo de se comprometer com Deus, o medo de ter que se tornar um discípulo, o medo de ter que entregar a sua vida inteira nas mãos de Jesus, de deixar Ele falar tudo que Ele quer que você pare, tudo que Ele quer que você mude, tudo que Ele quer que você abandone, tudo que Ele quer que você entregue. Às vezes você vai ter um dinheiro, Deus vai falar, entrega para o fulano, oferta para você. E uma pessoa que tem esse medo, ela quer o dinheiro dela, ela trabalhou, ela não dela. Mas uma pessoa que abriu mão e falou, Deus, o que eu tenho é seu, o que o Senhor falar para me dar eu dou. Ela vai entregar muitas coisas, mas a colheita que ela vai experimentar é diferente
que fica na falta, que fica como quem teve um prejuízo, porque Deus sempre surpreende aquele. Só que o diabo não quer que você creia assim, ele quer que você tenha medo. E o medo vai te parar de quê? De subir o monte, ou seja, de se conectar com Deus de maneira comprometida. E aí, o autor da canção, ele faz aqui o clamor do povo depois de se arrepender. Ele diz: então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, sube no meu lugar. Ou seja, você vai falar com Deus, Deus fala, o Senhor volta e a gente obedece o que o Senhor falar. Ele está orando a Deus, falando: Deus, tira de mim essa covardia, tira de mim esse medo, tira de mim esse desejo de ficar sendo só um cristão que vai à igreja todo domingo e não compromete com Deus, não põe a mão no arado, que não aprende a ser um discípulo. Trazendo para os dias de hoje é isso. O povo está orando, falando assim: Deus, tira de mim esse medo, eu quero me comprometer. Tem áreas da minha vida que o diabo me acusa, eu ainda tenho um vício, eu ainda tenho um pecado, eu ainda tenho uma limitação, e o povo está clamando a Deus por socorro. Deus, me tira esse medo. Qual medo que o povo batia? O medo de subir. Ele fala: Moisés, subi no lugar. Então, trazendo isso aqui para os dias de hoje, o que você tem que fazer? Pede a Deus para tirar do seu coração todo medo, toda dúvida, toda condenação e tudo aquilo que te impede de subir no monte, ou seja, de se conectar com Deus pessoalmente, de maneira que não vai ser você, o pastor de Deus, o pastor de você. Aí toda vez que você quer um negócio, você pede o pastor para orar. Não, você vai ser a pessoa que eles vão pedir oração. Você vai ser a pessoa que Deus vai usar para abençoar. Você vai ser a pessoa que Deus vai usar para curar o enfermo. Você vai ser a pessoa que Deus vai usar para expulsar o demônio. Você vai ser a pessoa que Deus vai usar para entregar uma palavra, um sonho, uma revelação. Alguma área Deus vai te usar. Ele não quer dizer que Ele tem que te usar de todas as maneiras, mas você vai experimentar ser um canal, Deus, você e alguém sendo abençoado. Porque hoje, abençoado nós todos já estamos sendo, mas nem todos nós estamos tendo a experiência de ser o canal por meio do qual Deus abençoa alguém. Para isso é necessário subir o monte. Para isso é necessário fazer como Moisés, aceitar os direitos e os deveres da vida cristã, trazendo aqui para os nossos dias. Então você não pode viver satisfeito: pastor, Deus abençoe, está problema, está bom. Não, queira mais, avançar, subir de nível para que no final você possa ouvir da boca de Jesus dizendo: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Segunda parte da música: a tempestade é você. Tem lá, no meio do deserto, lá teve uma tempestade. Jesus, aí ele já está trazendo o Novo Testamento. Jesus mandou os discípulos irem, e a tempestade veio e açoitou o barco. Só que aquela tempestade, ela aconteceu com a permissão de Deus para quê? Para que Jesus viesse andando sobre as águas e os discípulos tivessem aquela experiência. Pedro teve a iniciativa de falar: Senhor, se é tu, manda ele ter contigo. Ele andou sobre as águas um pouco de tempo. Então a tempestade que veio, ela veio com a permissão de Deus. Eu não sei se vou falar que ela foi criada por Deus, o texto não diz, mas certamente Deus estava no controle de todas as coisas e permitiu que aquela tempestade, já ali no Novo Testamento, acontecesse no barco ali e os discípulos tivessem aquela grande experiência com Deus. Então a experiência que você passa muitas vezes na sua vida, que pode ser considerada uma tempestade, acredite, Deus está no controle. Se Ele permitiu a tempestade, Ele está querendo que você se posicione da maneira certa, para que na hora certa Jesus ele venha andando sobre as águas para te socorrer. Ele vem andando sobre as águas para aumentar a sua fé, como foi o caso de Pedro. E é isso que quem quis ficar no barco ficou. Mas Jesus veio andando sobre as águas para todo mundo. Pedro se destacou. Assim é na vida de todo cristão. Tem tempestade na vida de todo mundo. E quando ele ora, Jesus diz que aquele que clama a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aquele que clama a mim, respondeste ele. Então Jesus, você clama, Jesus vai. Alguns ficam no barco e têm a fé aumentada. Alguns têm um pouco mais de ousadia e caminham sobre as águas como Pedro fez. Isso varia de pessoa para pessoa, mas o fato é que a tempestade que vem na minha e na sua vida, Deus está no controle. Pastor, fulano de tal está com um problema na saúde, é uma tempestade, é um problema. É uma grande oportunidade para Deus, de alguma maneira, trabalhar na sua vida e operar alguma coisa para te fazer avançar. Quem está entendendo, diga amém. O segundo ponto aqui: chuva forte é você. Então, quando vem na sua vida, ali na Bíblia também, no dia do barco ali, tinha uma chuva forte. Jesus acalmou tanto a tempestade, que era ali no sentido que o barco mexia nas ondas, como a água que caiu. E ele acalmou. Então, tem coisa que vem na sua vida de cima. E você pensa: nossa, isso vai me destruir, essa chuva vai me destruir. Mas se veio de cima, a Bíblia diz que tudo aquilo que coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se o diabo quiser agir contra você, e Deus fala assim: não, esse agir do diabo aqui não vai dar para usar para nada. Sabe o que Deus faz? Deus neutraliza o diabo. Agora, se o diabo falar assim: vou me levantar contra o fulano, vou me levantar contra o ciclano, e Deus fala assim: não, esse agir do diabo aí dá para me tirar proveito e melhorar a fé dele, trabalhar o coração dele, o coração dela. O que Deus faz? Deus permite o agir do diabo.
mas Deus está por trás dele, permitindo para quê? Para exercitar a sua fé. Quem teve a iniciativa de querer tocar em Jó foi o diabo. Deus permitiu, mas no final da história, o que aconteceu? Jó disse: eu conheci o Senhor de ouvir falar, agora os meus olhos o veem. Eu sei, no meio da história ele disse: eu sei que o meu Redentor viu. Ou seja, o diabo teve a iniciativa de criar na vida de Jó uma tempestade, que durou 9 meses, segundo os historiadores. Mas no final da tempestade, ele percebeu que Deus estava por cima do diabo, permitindo tudo aquilo, para que ele pudesse sentir a vida dele mais abençoada. E aí pode ser considerado uma tempestade, uma chuva forte e um vento forte. E tudo tem a ver com a mesma coisa. E o que me faz tremer as pernas. Tem coisa que vem na sua vida que se fala, que deixa você com medo, com as pernas tremendo. Situações que você fala assim: nossa, perdi o emprego, minhas pernas estão tremendo aqui de medo de passar necessidade. Acredite, tem muitas pessoas que perderam o emprego. E Deus permitiu para quê? Para que aquelas pessoas tivessem o potencial de ver que elas podem ser um empreendedor, criar uma coisa, vender algo e ganhar mais dinheiro do que ganharia vindo na segurança do trabalho. Então, às vezes, na sua vida, eu tenho um amigo em Valadares que ele era garçom. Aí ele foi mandado embora de garçom. Aí ele tinha uma mulher e um menino para sustentar. E ele, no serviço dele, era de garçom. Ele falou: meu Deus, agora fui mandado embora. É como se ele ficasse trazendo aqui para esse texto aqui, é como se ele sabendo dele tremesse. E agora? Ia na casa, vamos querer a fralda, o leite do menino. O que ele fez? Ele teve a ideia de começar a vender gelatina em Valadares. Numa caixa de isopor, começou com uma gelatina simples, depois começou com uma gelatina colorida, depois só aprendeu a colher condensada, enfim. Resumindo, ele agora, na época que eu fiquei sabendo, ele estava ganhando 2,5 vezes a mais do que o que ele ganhava de garçom, e agora ele era patrão, e agora ele não tinha ninguém para ele prestar essa satisfação. Por quê? Porque ele foi colocado numa situação em que a tempestade veio, a chuva forte veio, o vento forte veio, as pernas dele tremeram, mas como ele era um filho de Deus, ele soube que aquilo era uma oportunidade de crescer na vida. Então, não tem nenhuma situação que Deus não permite que não vai ser melhor para você. Não se preocupe. Se uma porta se fechar, tem a parte da porta fechada aqui, ó. A porta aberta é você, mas a porta fechada é você. Ah, pastor, abriu uma porta de emprego. Você conseguiu entrar nela e sentiu o passo? Foi? Glorifica a Deus. Mas você tentou ir, a porta fechou, não te coube nela? Glorifica a Deus, porque Deus está sempre procurando uma maneira de te abençoar. Ele não te abençoa só com porta aberta, Ele te abençoa também com porta fechada. Ah, o namoro não deu certo. Glória a Deus. Ah, estava noivo, já tinha comprado os móveis, como foi o meu caso, não deu certo. Glória a Deus, eu tenho que agradecer mais uns 2 anos para agradecer, para terminar de concluir a minha agradecimento. Não estava ninguém, que era gente ruim, a gente voltou, mas eu percebi depois que não ia dar certo. Não. Mas Deus estava no controle, amém? Então você tem que entender: se a porta abrir, usa a sabedoria de Deus para entrar nas portas que abrir diante de você. Fala: Deus, eu abri a porta, não senti nada de ruim que estou indo, mas tenha a liberdade para a gente fechar. Se Deus for muito íntimo com você e você conseguir, Ele fala: não entra. Mas se Ele vê que você nem é capaz de ouvir e entender o que Ele faz, Ele fecha a porta, Ele põe o coração da pessoa que quer contratar contra você, para quê? Para que você não entre e possa desfrutar de paz, de bênção da parte de Deus. Então, se a porta aberta abrir e você conseguir ser abençoado, glória a Deus. Mas se a porta fechar, glória a Deus também, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é que ama a Deus, diga glória a Deus. Então entenda que a tempestade, Deus pode estar no controle. Pode não, Ele sempre está no controle. O vento forte, Deus continua no controle. A chuva forte, Deus continua no controle. A porta abriu, Deus continua no controle. Tudo que acontecer com você, se você estiver na posição de alguém que ama a Deus, acredite, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Deus vai procurar alguma maneira de lá no vale da sombra da morte te abençoar, te livrar, te dar uma experiência de livramento, de proteção, de cuidado. Para quê? Para que você possa sair daquela experiência mais forte. Para terminar aqui a música, aí ele fala: é tudo sobre você, ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada que acontece na sua vida, Deus estava lá no céu distraído, vendo algum homem, não, ó, aconteceu lá fulano, não. Deus está o tempo todo atento, é tudo debaixo do controle de Deus. Não tem nada que acontece sem a permissão a Deus. Aí ele faz uma oração de novo, né? Me tira o medo, aqui já está repetindo, né? Você orar, pedindo a Deus para tirar do seu coração: ah, eu tentei ir para o país fora ganhar dinheiro, não deu. Fala para Deus: Deus, é você, o Senhor. Aqui é você, quem tem na terra fala você, não quer você com Deus, fala de intimidade, não fala de desrespeito. Você pode chamar Deus, os seus americanos não vão falar de Deus em inglês, eles falam e o significa você. Tem gente que cria problema com esse negócio de chamar Deus de você, não tem isso na Bíblia. Você pode chamar nesse sentido, de que você é filho dele. Você não chama seu pai o tempo todo de uma maneira, você tem intimidade com seu pai, amém?
E aqui já vai começar a repetir, então eu não vou falar aqui de novo. E aí, depois de orar, de aprender a experiência, o povo se arrependeu e o autor da música colocou: eu vou subir no monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Ou seja, eles decidiram desistir daquela promessa de não quero compromisso com Deus, não quero subir no monte, vai lá você, Moisés. Então eles falam assim: eu vou ser um discípulo de Jesus, vou entregar minha vida, vou entregar o meu dinheiro, vou entregar a minha casa, minha família. O que Deus falar que é para mudar, eu vou mudar. O que Deus mandar eu fazer, eu vou fazer. A cidade que Deus mandar eu ir, eu vou. Esse é o coração que Deus quer que você tenha, de modo que a sua vida não seja mais sua. E isso significa subir o monte, ser como Moisés, e não ser como a multidão que fica no pé do monte dizendo: vai lá, pastor, e ouve e prega para nós e fala o que a gente tem que fazer. Você tem que ter a iniciativa de buscar de Deus a sua própria direção para a sua vida. E aí, continuo dizendo, vou entrar na casa de Deus, trazendo já para os nossos dias para a igreja, e vou fazer morada e ficar lá até te encontrar. Então você tem que ter no seu coração esse desejo de subir o monte, de se aproximar de Deus, de não ser como aquele povo no início, que falou assim: vai, Moisés, no nosso lugar, e o que o Senhor falar nós faremos. Não, Moisés, nós vamos com você. Nós não queremos essa vida toda de ficar sendo alguém que ouve da parte de Deus por meio de Moisés. Não, a gente quer ouvir a voz de Deus. Nós queremos também ser usados por Deus. Nós queremos também ter uma experiência pessoal com Deus. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter essa experiência com Deus e a sua vida será poderosamente transformada pelo poder de Deus. Quem aqui deseja ter a sua vida transformada pelo poder de Deus, diga glória a Deus. Então eu quero convidar você agora a ficar de joelho no seu lugar. Olá, graça e paz, sou o pastor Michel e quero agradecer a você por assistir mais uma de nossas mensagens. Quero agradecer pela sua audiência, pela sua participação e dizer que toda quinta e domingo, sempre às 7h30 da noite, nós estamos aqui. Quero convidar você para se conectar comigo, me passando o seu contato, para que eu possa te adicionar aí na lista de transmissão, para que você possa receber todas as nossas mensagens direto no seu WhatsApp e que você possa ser poderosamente abençoado. Se você quiser, você pode entrar em contato pelo número que está aqui na descrição desse vídeo, onde você também poderá ter as informações necessárias para que você possa ofertar e abençoar este ministério. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família.